Trump garante que teve uma excelente reunião com Lula, inclusive dá parabéns para o presidente brasileiro, mas não garante um acordo comercial. Vai lembrar que ele coloca algumas exigências e até o nome do Bolsonaro foi citado na reunião entre os dois presidentes. Enquanto isso, o acordo entre China e Estados Unidos, aí sim, parece cada vez mais próximo e deve ser firmado já nessa quinta-feira, enquanto a relação entre Rússia e Estados Unidos parece piorar cada vez mais. Depois do Putin ter feito um teste com o seu míssil invisível, o Trump garante que ele já tem submarinos posicionados muito próximo do litoral da Rússia, que não colocariam eventualmente medo nos Estados Unidos, porque tem muito mais capacidade militar que o próprio governo russo. A gente teve também a mídia The Telegraph, colocando que existe um risco de um golpe militar, ou pelo menos um golpe interno ali da Rússia, entender exatamente o que está acontecendo, com a possibilidade de uma insatisfação maior contra o governo Putin, enquanto Javier Milei tem uma excelente vitória nas eleições legislativas da Argentina. O que será que isso indica para o futuro do país, hein? Falar um pouquinho também, cara, sobre o destroyer USS Gravely, que se aproxima ali de Trinidad e Tobago, a 13 quilômetros da fronteira com a Venezuela, indicando uma possibilidade gigantesca de uma intervenção militar, enquanto equipamentos militares caem na região do Mar do Sul da China, ou do Mar da China Meridional, que é uma região super estratégica e conflituosa do planeta. Para finalizar, falar um pouquinho também sobre as eleições em Camarões, que colocam um presidente mais velho, contemporâneo com seus 92 anos e um mandato para os próximos 7 anos. Vale lembrar que existem graves denúncias de corrupção nas eleições locais. Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim, tudo para você se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa seu like e compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda. Belezinha? Pessoal, recado rapidinho da nossa parceiraça do canal. Para quem não sabe, eu tenho a minha empresa chamada Professor Ricardo Marcílio, que é responsável não só pelo canal, mas por vários outros serviços. Vocês sabiam que, apesar de chamar Professor Ricardo Marcílio, se eu não tivesse o registro no INPI, eu corria risco de perder o nome da minha empresa, tanto por alguém que poderia usar sem querer, ou até mesmo, claro, por má fé. Para fazer o registro é muito demorado, é burocrático, é difícil. Por isso, eu recomendo para vocês que a mesma empresa que fez o registro para mim, que é a Muvon, faça o serviço para vocês. O serviço ele tem um preço muito competitivo, deixa muito rápido, desburocratizado e você se preocupa com o que realmente interessa, que é gerar valor a partir dos seus negócios. Então, link na descrição e conta com o serviço da Muvon para garantir a segurança da sua empresa. Bom, galera, então bora lá pro vídeo, ó. Como eu trouxe para vocês a introdução, nós tivemos ontem uma reunião muito importante entre Lula e Trump, que a gente teve um momento de entrevista prévia, gravei para vocês ontem, que eu achei, né, que o resultado ele foi bom, foi um resultado de aproximação. Aparentemente o Trump ele fez ali, né, gostou da presença do presidente brasileiro, teceu elogios. Eu sempre falo, né, que no mundo da pós-verdade não interessa exatamente a notícia, mas a emoção que a notícia causa nas pessoas. Então você pega o pessoal que é mais bolsonarista, ele citou o Bolsonaro, ele falou que ele gostava do Bolsonaro, então realmente, olha, você viu como o jeito com as mãos, tal, então isso quer dizer que na verdade ele apoia muito mais o Bolsonaro do que o Lula. Enquanto a galera mais pró-Lula, tá vendo? A gente teve aqui, ó, claramente um prenúncio de um acordo comercial. Isso mostra como o Lula, ele estabelece muito melhores relações geopolíticas, acordos econômicos, internacionais, como o Trump não está nem ligando para o Bolsonaro. Então as duas narrativas, entre aspas, né, foram tiradas aí dessa cúpula. E como eu falei para vocês, a melhor coisa seria ter calma, porque foi um anúncio importante essa aproximação, mas não tivemos nenhum acordo firmado. O próprio Lula garantiu que se dependesse dele, o acordo já teria sido finalizado. O Mauro Vieira estabeleceu que foram ótimas negociações. O próprio presidente americano divulgou ali, né, no seu Twitter, no seu X, uma mensagem, não o presidente, né, mas a Casa Branca, falando que foi excelente, que é uma honra estar do lado do Brasil. Então, assim, na minha visão, foi muito bom pro lado diplomático da coisa, porque eram dois governos que quase que se ofendiam publicamente. Agora a gente teve conversações de alto nível, o Trump hoje colocou, né? Poxa, parabéns ao Lula, quero desejar parabéns ao presidente, é o seu aniversário, é um cara muito vigoroso. Na verdade, foi muito impressionante. Garantiu que a reunião foi muito boa, mas que veremos sobre a possibilidade de um acordo comercial. Vale lembrar, galera, que o Alckmin, o Mauro Vieira e o Haddad viajam em direção a Washington na semana que vem para já iniciar essa semana alguns tratamentos com pessoas mais técnicas. Na semana que vem, muito possivelmente, uma pauta mais geopolítica para depois, talvez, uma nova finalização, algum tipo de novo acordo. Lembrando que o Lula garantiu que foi dado o telefone do Trump para ele, que ele pode ligar a qualquer momento. O que os Estados Unidos, segundo as fontes do Itamaraty,
está pedindo não são coisas relacionadas à parte política, mas coisas relacionadas à parte comercial. A gente teve, por exemplo, e é basicamente o que eu tinha falado para vocês, né? A cana-de-açúcar, por exemplo, a gente sabe que o Brasil e os Estados Unidos são grandes produtores de etanol e que o Brasil coloca 18% sobre o etanol americano para proteger os produtores de cana do Brasil, do Oeste Paulista e do litoral do Nordeste. Aparentemente, os americanos querem uma redução das tarifas para entrar mais no mercado brasileiro. A questão das terras raras, a gente sabe que hoje 90% do processamento está na mão da China e o Brasil é um país com enormes reservas. Ou seja, um acordo pode ser feito no sentido de exploração, mais ou menos como os americanos fizeram, por exemplo, um acordo comercial com a Austrália. Existem outros pontos, né? A questão, por exemplo, da soja. A gente sabe que Brasil e Estados Unidos são rivais do ponto de vista da exportação de soja. Talvez permitir que o mercado americano entre em mais alguns setores em detrimento do Brasil possa ser uma boa. Isso foi relatado por fontes do Itamaraty, que o Trump ele gosta de sair vencedor das reuniões dos conflitos, né, ou dessas tensões geopolíticas. Então, ele conseguir pegar uma fatia de mercado do Brasil, ou conseguir fazer com que o etanol americano volte para o mercado brasileiro, pode ser importante, porque algumas concessões vão ter que ser feitas. Por exemplo, no setor do café, até porque nem faz sentido para o próprio mercado americano, já que eles nem produzem café no mercado interno. O Lula mesmo falou que ele entregou uma lista que falava sobre o fim das sanções do STF, contra o Alexandre Padilha, o fim do tarifaço. Ele, por exemplo, teria falado, segundo as suas palavras, né, pro Trump, que o julgamento do Bolsonaro foi uma coisa extremamente séria. E que ele teve provas contundentes. E que o Bolsonaro hoje já é parte do passado. E que, segundo as suas palavras, o Trump concordou com isso. Ou seja, pelas fontes oficiais que a gente tem, do Mauro Vieira, do próprio Lula, a questão Bolsonaro não vai ser mais uma prioridade. E na minha visão, tá, galera? Independente se o Trump ele gosta mais do Bolsonaro, do Lula, do, sei lá, quem quer que ele seja que ele goste, né? Vamos pegar, sendo sincero, o cidadão médio norte-americano, ele não tá muito preocupado se é o Trump, se é o Lula, né? Se é o Lula, se é o Bolsonaro, se é, sei lá, o Cabo Daciolo, né? Quem quer que seja o presidente do Brasil, ele quer que os produtos entrem baratos no mercado americano. Como a sobretaxa de produtos brasileiros deixa alguns insumos entrando mais caro no mercado americano, isso pode estar trazendo uma queda da popularidade do Trump, com insumos mais caros. Isso aumenta a inflação, diminui o ritmo de queda da taxa de juros, e isso pode impactar até mesmo no consumo do americano. Para proteger o Bolsonaro, e galera, eu não tô falando se o Bolsonaro é bom ou ruim, tá? Mas acho que para a geopolítica americana, claro que seria melhor ter o Bolsonaro, mas talvez comprar uma briga pela parte econômica, sendo que o Brasil está se mostrando disposto a negociar pelo Bolsonaro, eu acho que não seja a prerrogativa, né? Ou melhor, a alternativa dos Estados Unidos. De novo, se você pegar mídias mais pró-Bolsonaro, fala que na verdade não, que existe uma grande negociação, que na verdade existem interlocutores, que ainda vai ter uma defesa e tal. Eu particularmente não acredito, cara, mas de novo, né? Não coloca meu mão no fogo, vamos aí aguardar cenas dos próximos capítulos. Enquanto isso, galera, tivemos também, se com a questão Lula e Trump ainda não rolou nenhum tipo de acordo, isso tem que estar bem claro, eu diria que com China e Estados Unidos a coisa parece mais próxima. A gente sabe que nessa quinta-feira, muito possivelmente na quinta-feira, vai ter um acordo, vai ter uma reunião entre Xi Jinping e Trump, só que como eu sempre falo, né? Não é que chegam ali dois líderes de mãos abanando, nunca falaram um com o outro, nossa, vamos discutir agora? Não. Existem reuniões prévias, existem técnicos que vão discutir alguns pontos sensíveis, e isso já aconteceu. O Scott Bessent, que é o secretário do Tesouro, se reuniu com representantes chineses e alguns pontos eles foram já pré-acordados, o que dá um indicativo que os Estados Unidos ele não vai colocar essa tarifa de 100% em cima dos chineses, que com as tarifas que já existem podem chegar a 155%, e a China também vai permitir a exportação de minerais terras raras, dos ímãs, que são tão importantes para a parte militar e tecnológica dos Estados Unidos. Dentre os acordos, né? A gente fala, galera, de compra de soja por parte dos chineses, porque a gente sabe, né, que os Estados Unidos, eles vendem muita soja, inclusive ao mercado competitivo com o Brasil. A China vai deixar de comprar um pouquinho do Brasil para voltar a comprar dos americanos. Aparentemente, essa é uma das prerrogativas. Até porque a gente sabe que os produtores de soja ficaram pé da vida com essa guerra comercial, já que eles estão exportando menos da sua commodity. E a gente sabe que o meio oeste americano é uma parte importante, sim,
da parcela eleitoral, né? Dos cabos eleitorais aí do presidente Trump. Então é um acordo importante, mas que prejudica a exportação brasileira. Tem a questão também relacionada a tentar reduzir o déficit comercial. A gente sabe que o Trump declarou estado de emergência porque alega que tem um histórico déficit comercial nas relações econômicas e a China é o maior déficit. Então, a ideia é a China passar a comprar um pouco mais de produtos americanos, talvez exportar um pouco menos, para melhorar as pretensões ou a balança comercial. Lembrando que isso faz parte até do próprio plano chinês. A gente teve na semana passada a assembleia, né, do comitê do Partido Comunista Chinês, que definiu que uma das prerrogativas é apostar menos na exportação, menos no mercado externo e incentivar o consumo interno, até aumentando as importações de produtos na China para melhorar o bem-estar social da população chinesa. É o plano para os próximos 5 anos. Pode coincidir com essa política dos Estados Unidos. A gente tem também a questão do fentanil, que foi discutido, e também da rede das dancinhas. Sem nenhum jeito pejorativo, tá? Mas a rede vizinha aqui, chinesa nossa, né? Que aparentemente a ByteDance vai vender a sua fatia de mercado ali para o setor americano, com os Estados Unidos alegando que é uma questão de soberania e segurança nacional. Com esses pontos pré-acordados, aparentemente na quinta-feira, algumas arestas serão aparadas e não vai chegar com aquele grande tarifaço que estaria prometido para o dia 1º de novembro. Pro galera, é óbvio que é uma excelente notícia, né? Para a própria economia global, mas não muito boa para os agricultores e exportadores de soja do Brasil. Além disso, galera, eu trouxe para vocês nesse final de semana que o Putin tinha anunciado que ele fez o teste com seu míssil invencível. A gente fala de um míssil que tem capacidade de combustível nuclear, ele viajou 14 mil quilômetros durante 15 horas, ele supera todos os sistemas de defesa e o próprio Putin garantiu que os cientistas desconfiavam que era um míssil que não daria certo e que nessas 14 horas de voo ele não explorou a sua maior capacidade, ou seja, tinha tempo de maior autonomia e maior distância. Na prática, um míssil desse, que pode sim, é um míssil de cruzeiro, né? E pode carregar ogivas nucleares, tem capacidade de pegar em todos os pontos do território americano. Então, óbvio, né? O próprio Medvedev falou assim, nossa, que dia sensacional para os amigos da Rússia, depois que o teste com o míssil deu certo. Aparentemente, o Dmitry Medvedev fez até uma certa, né? Ser amigo da Rússia? Tamo junto, hein? Você não é amigo da Rússia? Opa, toma cuidado que alguma coisa pode acabar, né? Pegando em vocês aí. E quando foi perguntado pro Trump, o Trump falou que a Rússia, que os Estados Unidos não temem nada, nenhum tipo de equipamento dos russos. O próprio Trump garantiu que eles sabem, os russos, que nós temos um submarino nuclear, o maior do mundo, bem próximo da costa deles. Portanto, não é necessário ficar percorrendo 8 mil milhas. Que é uma espécie de comentário, porque né, a gente faz a tradução, mais ou menos ali 8 mil milhas, daria mais ou menos uns 14 mil quilômetros. Então, alegando, para que eu vou fazer um míssil que vai deslocar durante 14 mil, se nós temos submarinos, os maiores do mundo? É mentira, tá? Existem submarinos maiores do que os da classe Ohio, que possivelmente é os que estão posicionados e fazem parte do componente da dissuasão nuclear dos Estados Unidos. Mas existem submarinos maiores, né? Mas enfim, falou que são os maiores do mundo, que tem a tática de combater os russos sem maiores necessidades. E ainda colocou, né? Que a propósito, também não acho que seja algo apropriado para o Putin dizer. Ele falou que o Putin deveria acabar com a guerra, que essa guerra já deveria durar só uma semana e já está indo para o 4º ano. É isso que ele deveria fazer, ao invés de ficar testando mísseis, fazendo provocações contra outros países. Ou seja, fez uma ameaçinha, mostrando que a satisfação, vamos colocar assim, do Trump com o Putin tá ficando cada vez menor. A paciência também. Tanto que o próprio Putin falou, o Trump, que ele só aceita negociar com o Putin depois que houver algum tipo de predisposição, algum tipo de mostra que a Rússia está disposta a negociar. Que não vai mais ficar se reunindo com o Putin, para o Putin ficar palestrando, falando sobre a história do conflito da Rússia, sem conseguir alcançar resultados objetivos. Professor, então o Trump aparentemente não está tão satisfeito mais com Putin, o que, claro, ele perde não um apoio, né? Mas enfim, ele perde uma figura importante do lado ocidental, que é o presidente dos Estados Unidos. As sanções que foram aplicadas contra a Rosneft e também contra a Lukoil, de fato, impactam a economia da Rússia. Eu trouxe para vocês que não é confirmado, mas muito possivelmente China e Índia vão deixar de comprar combustíveis ali dos russos, temendo o impacto das sanções econômicas, das sanções secundárias. O próprio Viktor Orbán, por exemplo, falou que vai negociar com o Trump para saber se ele pode contornar as sanções de algum jeito, porque, claro, prejudicou inclusive alguns aliados do Trump, né? Como a Eslováquia de Robert Fico, como a própria Hungria do Viktor Orbán. E os impactos econômicos podem ser muito grandes na Rússia.
professor já está aumentando uma pressão contra o Putin? Vamos tentar entender, ó. Segundo o The Telegraph, já existe, tá? O The Telegraph colocou que a FSB acusou membros do Comitê Antiguerra Russo de já estarem planejando uma tomada violenta do poder e que isso tem relação com o aumento da dívida, com o tempo da guerra, com a convocação de uma série de reservistas que está sendo feito pela Rússia, com a dependência muito grande que os russos têm em relação aos chineses. Vai lembrar, galera, que Rússia e China são aliados nesse momento e até assinaram um acordo de cooperação contra o Ocidente, vamos colocar assim, mas existem problemas, disputas pela Ásia Central, disputas fronteiriças. China e Rússia não são tão aliados assim, né? Existem algumas disputas que com certeza no futuro podem trazer algum tipo de problema e essa dependência econômica muito grande que a Rússia tem frente aos chineses pode colocar no futuro a Rússia na mão da China em algumas questões geopolíticas mais sensíveis. Falou, por exemplo, era da questão, né, de uma demora aí das sanções que podem trazer impactos econômicos maiores para a economia da Rússia, e isso poderia estar abrindo espaço para que uma oposição crescesse no governo russo, inclusive internamente ao seu governo. Quando o Putin ele ascende ao poder, isso lá em 1999, a gente tem que analisar o contexto geopolítico da época. Era o finalzinho do governo Boris Yeltsin, que renuncia, uma Rússia derrotada, tinha declarado moratória, vários países entrando para a OTAN, entrando para a União Europeia, abandonando essa aliança mais com o lado oriental do planeta, e a Rússia tinha acabado de ser derrotada pela Chechênia, né, pela guerra de independência da Chechênia da década de 90. Ou seja, islâmicos separatistas tinham vencido o que era a questão de 5 anos, o maior exército do planeta, junto com os Estados Unidos durante a Guerra Fria. Então o Putin ele ascende ao poder e assim, de cara ele já reconquista o território da Chechênia para recuperar o orgulho russo. Depois, até escaldado, né, até referendado pelo aumento do preço dos combustíveis fósseis, das commodities, a Rússia ganha muito dinheiro nos anos 2000, recupera sua economia, a Rússia faz alguns programas de estatização e o Putin, de uma maneira muito habilidosa do ponto de vista político, faz acordo com antigos inimigos. O Kadyrov, por exemplo, liderança da Chechênia, hoje é um aliado do governo Putin, entende? Ele começa a fazer acordo com vários empresários locais, que hoje a mídia chama dos oligarcas, os oligarcas russos, cada um de um setor estratégico, e a sua popularidade aumenta tanto com a população russa que estava cansada da crise da década de 80, da glasnost, da perestroika, da crise da década de 90. Poxa, agora a Rússia está recuperando o seu orgulho, está crescendo economicamente, recuperando aí o seu vigor, inclusive militar. Então o Putin, ele aumenta demais a sua popularidade, principalmente nos anos 2000. Ele conseguiu se consolidar no poder e ele tem apoio dos militares, da oligarquia econômica, tem apoio da Duma, que é o parlamento, tem apoio ali dos empresariados, dos meios de comunicação, meios de transporte. Eu, pelo menos no momento, não vejo, claro que é muito difícil ter acesso às informações, mas acho que, ainda mais com a ideia que a Rússia conquistou territórios estratégicos na guerra, claro que a guerra demorando demais, há uma possibilidade de aumento da dívida e tal, mas não acho que haja essa pressão tão grande não contra o governo Putin. E agora, você acha que existe essa possibilidade de um golpe interno no país? Deixa aí nos comentários. Além disso, galera, tivemos também notícias importantes da eleição da Argentina, em que Javier Milei, eu até trouxe para vocês no vídeo de ontem, né? Como que a mídia trataria? Se fosse 30%, poxa, o Milei teve 30% há 2 anos atrás. Então seria uma derrota, entre aspas, para o governo Milei. 35%, resultado bom. 40%, resultado excelente, que foi o dado apresentado. A gente teve o partido Liberdade Avança conseguindo aí cerca de 40% dos votos e conseguindo colocar de maneira surpreendente 64 das 127 cadeiras que estavam em disputa no Congresso da Argentina e 13 das 24 cadeiras. Agora, a Câmara tem 92 do Liberdade Avança das 257 cadeiras e 24 das 72 cadeiras do Senado. Cara, isso é um número, assim, muito forte para o Milei. E por que eu falo surpreendente? Não é nem pelas questões econômicas que a gente vai discutir daqui a pouquinho, mas porque o Milei vinha na sua pior fase. A gente está falando de escândalos de corrupção envolvendo a sua irmã, de uma derrota importante que ele teve nas eleições provinciais da Argentina, principalmente em Buenos Aires,
que é o principal reduto eleitoral da Argentina, e também derrotas consecutivas no Congresso, com vetos, com o parlamento, né, recusando ali vetos presidenciais, com propostas sendo aprovadas que aumentavam os gastos públicos, em contraposição às ideias do Milei de medidas de austeridade, corte de gastos e tal. Então ele vinha assim numa derrocada. Tanto que precisou contar com a ajuda do governo americano, com swap cambial na casa de 20 bilhões e compra de títulos na casa de mais 20 bilhões, e o Trump até colocou, né? Ele falou, olha, o Milei teve muita ajuda minha na sua vitória, mas claro que ele é um excelente presidente. Por que o Milei ganhou, né? Eu diria, galera, que foi quase que uma eleição, não queremos aquilo, né? Em que sentido? A esquerda, por exemplo, que é mais kirchnerista, peronista, tentou colocar ou colar a imagem do Milei ao imperialismo americano, já que os Estados Unidos estavam condicionando a ajuda econômica a uma vitória do partido do Milei, e falar que, olha, o Milei está fazendo medidas de austeridade que está destruindo a população mais pobre pelo corte de gastos públicos e tal. Enquanto o governo Milei, preocupado com a repercussão das últimas eleições, que foram importantes para a esquerda, principalmente em Buenos Aires, falou, o que vocês querem? Voltar ao peronismo? Voltar ao kirchnerismo? Querendo ou não, a Argentina apresentou dados econômicos importantes, mostrando, por exemplo, que em 2023 a inflação estava em 200% e em setembro caiu, entre aspas, só para 30%. Que esse ano a gente teve o primeiro superávit em 14 anos, nos últimos 14 anos da Argentina. Ou seja, uma conta simples, a Argentina gastou menos do que arrecadou, entende? Umas contas públicas positivas. Então, esses dados apresentados pelo Milei, mesmo que a população ainda não esteja usufruindo, se bem que a parte da inflação é uma parte importante, claro, mas o próprio Milei fala que é um remédio amargo mais necessário. Ou seja, a população meio que deu um voto de confiança para o Milei para que ele consiga colocar os seus conteúdos programáticos pelos próximos 2 anos, pelo menos, né? Quando teremos novas eleições na Argentina. Cara, vale lembrar, tá? Que dentre os pontos importantes, ele vai ter muito mais facilidade agora para aprovar os seus projetos. Porque lembrando, claro que o partido dele não tem maioria ainda, mas ele consegue fazer coligações de maneira muito mais simples, de maneira muito mais fácil, isso é legal. Simbolicamente, reforça a popularidade do seu governo, o que também é um ponto super importante. O Milei, ele pretende fazer uma reforma trabalhista, alegando que ele quer reduzir a informalidade, aumentar o grau de formalidade com a flexibilização das leis trabalhistas. Ele vai precisar de apoio do Congresso para conseguir fazer isso. Como eu falei, é um referendo, né, de apoio, de confiança para o Milei, e também, a partir de agora, com essa atual configuração, com esse número, os vetos presidenciais não poderão mais ser derrubados, o que é super importante, porque precisa de um número expressivo, e hoje, se todos os partidários do Milei vetarem a derrubada do veto presidencial, já não acontece, ou seja, o Milei, ele consegue ter muito mais poder para governar nos próximos 2 anos. Claro, galera, uma notícia importante, né? Nessa briga da América Latina entre esquerda e direita, e que, claro, que o Trump ele ficou bastante satisfeito, porque o Penha no Paraguai, o Milei na Argentina, Daniel Noboa no Equador, a Guiana de Ali, Trinidad e Tobago também, vou começar daqui a pouquinho, né? Também tem essa influência mais forte dos americanos, inclusive do ponto de vista militar. Além disso, galera, tivemos também, já falando em Trinidad e Tobago, o deslocamento de equipamentos militares, inclusive do destroyer USS Gravely, em direção a Port of Spain, a 13 quilômetros do litoral da Venezuela. Estamos falando de exercícios, supostamente exercícios, né, militares feitos em conjunto de Trinidad e Tobago e Estados Unidos. Trinidad e Tobago, que fica muito próximo da costa da Venezuela. Trinidad e Tobago, que é um país que tem muito alinhamento com a Guiana, que, convenhamos, tem um conflito histórico com a Venezuela, que é a questão de Essequibo, principalmente no passado recente, com o Nicolás Maduro anunciando eleições para Essequibo, que ia anexar o território, fazendo ameaças, tudo tal. Então, abre caminho, o próprio Trinidad e Tobago se mostrou favorável a uma possível intervenção no território da Venezuela a partir do território dos Estados, aliás, a partir do seu território, com equipamentos americanos. A gente fala, por exemplo, de mísseis Tomahawk, que demorariam cerca de 30 a 40 minutos para chegar em Caracas, vindo, né, de Port of Spain, e de outras capacidades militares que podem ser colocadas no território venezuelano. Já tivemos, galera, senadores importantes do Partido Republicano falando que é a tendência no futuro essa intervenção militar no território da Venezuela e, de fato, parece cada vez mais próximo. Além disso, galera, notícias importantes também sobre a queda de um helicóptero da Marinha e um caça caindo no mar do sul da China, todos eles equipamentos americanos.
Vai lembrar que todos os militares ali envolvidos, eles já foram resgatados com vida e os Estados Unidos fizeram maiores investigações para saber o que está acontecendo naquela região. O próprio Trump, quando ele foi confrontado, sabendo, ele saiu da reunião da Ásia, né? Estava indo em direção ao Japão, se encontrar pela primeira vez com a Sanai Takaishi, que é a primeira-ministra japonesa. E ele falou que ele acha que foi uma falha do combustível e tal. Mas o ponto estranho é que foram equipamentos que caíram no espaço de 30 minutos e aparentemente, assim, logo na sequência, sem uma ligação específica um com o outro. Os dois tiveram falha de combustível, é isso? Parece estranho, né? Mas o Trump falou que vai fazer maiores averiguações, mas que são acidentes incomuns. Por isso exigem essas investigações do Estado americano. E para finalizar, pessoal, informação e notícia polêmica sobre Camarões, que teve a eleição do presidente mais velho, pelo menos nesse momento da história. Estamos falando de Paul Biya, que tem os seus 92 anos, está indo para o seu 8º mandato presidencial, depois de 42 anos no poder. Há um mandato de mais 7 anos a partir do ano que vem, que se ele de fato cumprir, ele pode chegar a 100 anos de governo. E por que eu falo que são eleições polêmicas? Porque ele é acusado de fazer um controle social muito grande no Camarões, não permitir liberdade de expressão, liberdade de movimentos políticos. O principal líder da oposição não pôde concorrer. Quem concorreu, mesmo que não goste dele nesse momento, é um antigo aliado seu. A própria filha dele falou que ele já teve uma importância muito grande no passado de Camarões, mas que agora ele traz muito mais prejuízos do que benefícios para o país. E se a gente for pensar bem, Camarões, que é um país que tem 30 milhões de pessoas, tem 60% da população abaixo de 25 anos. Vocês estão entendendo que mais de 60% da população nunca viu outro presidente que não fosse a sua figura? E aí, alega-se, né, que ele tem uma figura muito centrada na coerção, agentes de inteligência, espionagem espalhados na sociedade, que se você está num táxi, você não tem certeza se o taxista é um informante ou não do governo. Então existe uma insegurança social, inclusive, para manifestar. Então, se a população está manifestando agora, alegando que as eleições não foram transparentes, que a população não gosta dele, que mesmo assim ele foi eleito com mais de 50% dos votos, é porque houve irregularidade eleitoral. Existem manifestações acontecendo agora em Camarões, tá? Inclusive sendo reprimidas com violência por parte do Estado, e pode ser que isso culmine com a renúncia, vamos ver, né? Do atual presidente, que conta aí com seus 92 anos, e com um país que está em busca de maior democracia. Beleza, pessoal? Deu para entender os principais acontecimentos? Se vocês curtiram o vídeo, então, já deixa o like e se inscreve no canal. Tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.